Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu trago aqui relatos sobrenaturais para vocês, alguns assuntos relacionados à espiritualidade, histórias não necessariamente enviadas por vocês. Se você caiu de paraquedas, já aproveita e se inscreve aqui no canal e já deixa o like no comecinho do vídeo. Antes de falar o tema de hoje, eu queria deixar alguns recadinhos. Gente, a minha intenção aqui é trazer conteúdos para vocês, tentando elucidar algumas coisas através de pesquisas que aconteceram mesmo. O meu credo, a minha religião, ela não entra aqui em pauta, porque a minha intenção é respeitar todas as religiões, tudo aquilo que os meus seguidores me mandam. Então eu peço para vocês respeito. Caso alguma coisa que eu falei aqui vocês não concordem, vocês têm uma outra versão, pode me mandar no e-mail. O e-mail está aberto para vocês mandarem as versões de vocês. Eu venho trazer aqui também aquilo que vocês já passaram, a vivência espiritual de vocês, prezando sempre pelo respeito. Assim como respeitamos os católicos, respeitamos os evangélicos, eu peço respeito aos espíritas, os umbandistas, os candomblecistas. Eu peço respeito a todas as religiões que me mandam relatos, por favor. Então, caso vocês tenham alguma coisa, pode me mandar no e-mail, que eu vou trazer aqui, eu vou colocar o ponto de vista de vocês com o maior prazer. Eu acredito que quanto mais informações tivermos sobre as religiões, melhor. E falando sobre religiões, hoje é dia 28 de outubro, é o dia de uma entidade da Umbanda, o Zé Pilintra. E eu vou falar um pouco sobre ele. Me foi pedido, tem alguns relatos aqui sobre ele. E antes de falar esses relatos, nós vamos contar um pouco da história. Mais uma vez, gente, respeito nos comentários. Dizem que ele chega devagar. Um passo, um sorriso, um assobio. Vestido de branco, impecável. Lenço vermelho no bolso. Chapéu de palha inclinado. Ninguém o vê chegar, mas todos sentem quando ele passa. Porque o ar muda, o som muda e o coração parece entender que algo do outro lado está por perto. Hoje você vai conhecer a história do espírito que vive entre o sagrado e o profano. Um homem que se tornou lenda e uma lenda que virou presença. Esse é o Zé Pilintra. Uma história que mistura fé, magia e mistério. E aqui, o que vocês vão ouvir não é ficção. São vozes, são memórias, encontros que o tempo não consegue apagar. Relatos reais de pessoas que passaram por essa experiência com o seu Zé Pilintra. Mas sim, antes de se tornar a entidade, ele foi um homem. E quem foi este homem? Ninguém sabe ao certo quando nasceu o homem que um dia seria chamado de Zé Pilintra. Mas nos becos de Recife antigo, nas décadas de 1910 a 1930, era comum ouvir histórias de um homem elegante, misterioso e generoso. Alguns diziam que o seu nome era José dos Santos Pilintra. Já outros diziam que o seu nome não era esse. Ai, Senhor! Já outros falavam que o seu nome era José Porfírio Santiago. E sim, nascido em Recife, Pernambuco.
Outros afirmam que José dos Santos Pilintra era apenas um apelido dado pela vizinhança. Aquele Zé Pilintra, todo mundo, mas ajuda quem precisa. Ele era um malandro diferente. Ele não andava armado, não roubava, não sabia se defender, mas sabia se defender com as palavras e com carisma. Ele vivia entre o bar e a igreja, bebendo com os marginalizados e doando o que tinha aos necessitados. Certa vez, segundo antigos moradores, ele ajudou uma mulher a recuperar o filho sequestrado por um agiota. Dias depois, esse agiota desapareceu e apenas um lenço vermelho foi encontrado preso a uma cerca. Mas a sua generosidade também lhe trouxe inimigos. Zé foi morto à traição, esfaqueado numa viela escura, enquanto tentava defender um amigo injustiçado. O seu corpo foi enterrado às pressas, mas o povo dizia: o corpo morreu, o espírito não. E foi ali que começou o mito, a história de Zé Pilintra. Do catimbó à Umbanda. O Zé Pilintra, ele é considerado um espírito de luz, que trabalha na linha dos malandros. Espíritos de pessoas que viveram nas ruas, boêmias e humildes, mas que possuem um profundo senso de justiça e caridade. Ele costuma se apresentar sempre de branco, com terno branco. E às vezes o chapéu muda de palha para o chapéu Panamá. Ele é aquele arquétipo de malandro de bom coração, alguém que conhece as dificuldades da vida, mas usa a esperteza para sobreviver, sem perder a ética e a alegria. E também a fé. Nos terreiros do catimbó nordestino, após a morte de José, relatos começaram a se espalhar. Médiuns começaram a incorporar um espírito que se apresentava como Zé Pilintra. E esse espírito, simpático, brincalhão, tinha uma energia antiga, sábia e um olhar que atravessava a alma. Ele dizia ter vindo para ajudar os injustiçados, os pobres, os doentes e os que perderam a esperança. Com o tempo, o seu culto se misturou à Umbanda, onde se tornou um espírito de luz, chefe da linha dos malandros, guiando entidades que atuam nas ruas, bares e encruzilhadas da vida. Mas o curioso é que Zé Pilintra é ambíguo por natureza. Ele é a harmonia entre a fé e o pecado, entre o santo e o pecador, entre o altar e o bar. Muitos médiuns relatam que, quando ele chega, o ambiente muda, o ar se torna mais leve, mas os corações pesados se revelam. Ele tem o dom de trazer à tona aquilo que a pessoa tenta esconder. Tem um relato aqui dos inscritos que tem um relato sobre com a entidade Zé Pilintra. Ele prometeu alguma coisa que a entidade não pediu. Que um dos relatos que tem é que ele não pede nada em troca. Então não precisa nem prometer. No máximo ele vai pedir um obrigado, uma gratidão. E não negar que quem ajudou ele foi ele. Que quem ajudou a pessoa que solicitou ali foi o seu Zé. Ele não pede para você levar cigarro, ele não pede para você prometer bebida melhor, nada. É o que um dos relatos dizem, né? Já na Umbanda, o seu Zé Pilintra é símbolo da malandragem sagrada. Não aquela malandragem da trapaça, mas de sabedoria de rua, do jogo de cintura e a esperteza que sobrevive à miséria. Ele ensina a rir para não chorar
a cair, mas levantar com estilo. Ele é o patrono dos bares, das esquinas e das pessoas que vivem entre o erro e a redenção. Mas também é o julgador silencioso, aquele que vê o falso devoto, o falso médium e o falso arrependido. E quando se irrita, o ar esfria, as luzes piscam e um cheiro de cigarro toma o ambiente. O cheiro ali toma o lugar. Dizem que antes de agir, ele sempre avisa com um assobio longo e firme. Isso aconteceu em Pernambuco, 1989. O dono de um bar em Recife jurava que aquele local era protegido. Dizia que nunca era assaltado e que, mesmo quando não havia movimento, o caixa amanhecia cheio. Até que um dia ele tentou vender o estabelecimento. Naquela noite, garrafas quebraram sozinhas e uma sombra branca foi vista sentada no balcão. Na parede, o letreiro apagou e no dia seguinte, um bilhete foi encontrado no balcão. Bar de malandro não tem dono, só guardião. Tempos depois, descobrimos que o dono do bar havia pedido para que nunca faltasse nada naquele estabelecimento. E a partir daquele dia, o estabelecimento não seria dele, e sim do seu Zé. E quando ele tentou vender, gerou essa revolta da entidade. Por isso que eu digo, tomem cuidado com as coisas que vocês fazem com entidade. Aquilo que você fala que vai fazer, faça. Se você pediu pro seu Zé te dar essa prosperidade, te dar esse bar, ele te deu e você entregou para ele também ser o dono. E vender sem comunicar é meio que errado, né? Mas tudo bem. Não tô aqui para ficar dando muito pitaco, não. O sonho e o charuto. Uma mulher em Salvador relatou que o seu filho estava doente, sem diagnóstico. Isso aconteceu no ano de 2005. Desesperada, ela sonhou com um homem de terno branco que dizia: "Acalma o coração, tua fé já está sendo ouvida." Ao acordar, ela sentiu um cheiro forte de charuto. Na manhã seguinte, a criança melhorou. E sobre a cômoda havia cinza de fumo e uma pétala de cravo vermelho. O homem do táxi. Um taxista contou que numa noite de sexta-feira, um homem de chapéu branco pediu uma corrida até o cemitério da Consolação. Conversaram o trajeto todo. O passageiro contava histórias sobre injustiça e arrependimento. Quando o táxi parou, ele simplesmente sumiu. No banco de trás, o motorista encontrou um lenço vermelho e um copo de cachaça ainda com resto de bebida. Caramba! Eu acho que eu infartava. Eu dava um ciricutico se eu estivesse dirigindo e uma pessoa sumisse do banco de trás. O terreiro silenciado é o próximo relato. Durante uma gira, um homem zombou da incorporação dizendo que era encenação. O médium, em transe, virou o rosto lentamente e disse com a voz rouca: "Cuidado, rapaz. Nem tudo o que é invisível é mentira." O rapaz riu muito debochado, até que,
Segundos depois, as luzes se apagaram e uma garrafa caiu sozinha. No chão, o símbolo de um cravo vermelho queimado. Esse rapaz nunca mais voltou naquele terreiro. Eu acho que nem eu voltaria. Ai, gente, que sono. O favor e a dívida. O empresário procurou um terreiro pedindo ajuda para se livrar de um rival nos negócios. Lá vai, gente, o povo prometer coisa que não vai cumprir. Ali, ele pediu proteção a Zé Pilintra, prometendo doar uma grande quantia caso obtivesse aquilo que ele solicitou, se livrar do rival. Este rival foi preso dias depois, injustamente. Mas o empresário nunca cumpriu a promessa feita à entidade. 3 meses depois, o homem foi encontrado morto, caído em frente ao bar que frequentava. Testemunhas disseram que ouviram um assobio e o som de um copo quebrando. Quando o corpo foi encontrado, havia um recado: não faça promessas que não pode cumprir. E injustiça nunca fica impune. Passada. Tá vendo, gente? Não promete coisa que vocês não vão cumprir. Mesmo que vocês não acreditem, respeitem. Você tá lidando com a fé de outra pessoa. Mas vamos finalizar essa história. O que representa as roupas de Zé Pilintra? O traje branco representa a pureza e a luz, enquanto o lenço e a gravata vermelhos são o sangue da luta, da malandragem e da resistência. Ele fuma e bebe não por vício, mas por conexão com o mundo dos vivos. O aroma, o gosto e o calor o ligam à matéria. Em cada gesto há um ensinamento. Respeite o pobre, ajude quem precisa e nunca negue um copo de água a quem tem sede. Muitos dizem que Zé Pilintra não aparece por acaso. Ele surge para equilibrar algo. Se há injustiça, ele defende. Se há mentira, ele expõe. E se há maldade, ele cobra. E quando o malandro cobra? Há médiuns que relatam o lado mais sombrio ali de Zé Pilintra. O Zé das Sombras, que surge quando o equilíbrio é quebrado, ele não faz mal por prazer, mas corrige à força quem abusa da fé. Ele não castiga, ele só devolve o que é seu. Em certas giras, a energia do ambiente muda de repente. Um vento frio, velas tremendo, copos estourando. Os antigos dizem: quando o riso some e o assobio para, é porque o malandro foi embora, satisfeito. Em comunidades do Nordeste e no subúrbio do Rio, há relatos recentes de aparições em fotos, câmeras de segurança e sonhos coletivos. Em 2022, um grupo de amigos em São Luís relatou ter filmado um vulto branco, caminhando no meio da rua deserta. Na gravação, o som de um assobio antecede a queda repentina de energia no quarteirão inteiro. Em 2024, no interior da Bahia, moradores contaram que um homem de branco apareceu em um bar durante um apagão, serviu cachaça para os presentes e desapareceu. No balcão ficaram 5 moedas de prata, cada uma
com o símbolo de um cravo. Eu lembrei até de uma história que me contaram. Essa pessoa passava todos os dias indo e voltando do trabalho em frente a uma loja de artigos religiosos. E na frente desta loja tinha a imagem de Zé Pilintra. E essa pessoa sempre passava, cumprimentava a imagem e pedia proteção quando estava indo para o trabalho. E fez a mesma coisa nesse dia, voltando do trabalho. Parou em frente à imagem, pediu proteção para que a sua volta fosse tranquila. No trajeto, ela percebeu que ia ser assaltada. E ali, mais para frente, ela clamou pela imagem, pela ajuda de Zé Pilintra. E ela disse: se você escuta os meus pedidos, me ajude a chegar em casa em segurança. E ela continuou andando. E nisso que ela foi andando, ela olhou para o lado e viu um homem caminhando ao lado dela. E foi acompanhando ela até passar por essas pessoas que estavam prontas para assaltá-la. As pessoas, quando viram a imagem, ali a pessoa, o espírito, assustou. Creio eu que eles não viram aquilo que a moça estava vendo. Mas segundo ela, eles correram. E ela só escutou o assovio sumir. Quando olhou para o lado, não tinha mais ninguém. Ali ela soube que o seu Zé estava com ela, a protegendo, guiando o seu caminho. Eu acredito que tenha outros relatos, eu vou procurar aqui. Se tem mais algum de Zé Pilintra. Mas o que podemos dizer é que ele não é santo, mas ele também não é demônio. É justiça feita com sorriso. E é a fé vestida ali de malandragem. Ele vive onde há injustiça e desaparece quando o equilíbrio volta. Se um dia você sentir o cheiro de charuto ou ouvir um assobio no escuro de madrugada, lembre-se que talvez ele pode ter vindo ver se você continua do lado certo da vida. Lembrando mais uma vez, respeito, gente. Isso diz respeito à fé de outras pessoas. E esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, sempre com muito respeito. Um beijo e até o próximo vídeo.